permitir que todas as... Senhor presidente, quero denunciar aqui a articulação criminosa que está sendo feita pelo governo Lula na medida provisória 1303. Primeiro, colocaram um jabuti para salvar bets ilegais. Eles vão permitir que todas as bets que operaram no mercado negro durante todo esse período, muitas vezes bets ligadas ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho, que todas elas se regularizem. Todas as bets operando ilegalmente vão poder se regularizar a partir dessa nova medida provisória. Aí você pode me perguntar qual que é o interesse do governo, além de algum interesse oculto não republicano, de querer legalizar bets ilegais, algumas ligadas ao crime organizado. Muito simples. Eles prevêem que todas essas bets podem se regularizar se elas pagarem retroativamente os impostos. Ou seja, o crime organizado rouba o dinheiro da população, lava o dinheiro por meio de uma bet legalizada por uma medida provisória do governo Lula, e aí o governo Lula depois arrecada dinheiro da facção criminosa que lavou esse dinheiro via bet. Isso é um escândalo. E mais do que isso, eles dizem, e o discurso oficial dos petistas é: não, vamos tributar bet, vamos tributar os bilionários. A direita não quer que tribute bet. E veja, todos sabem que eu sou um fiscalista que defendo aqui que haja corte de gastos, corte de impostos. Nós somos um dos países emergentes que mais cobra impostos com a maior carga tributária do mundo. País emergente com a maior carga tributária do mundo. Agora, se tem um setor que eu votaria aumento de imposto, é para bet. E adivinhem só o que o próprio relator do PT retirou da taxação da medida provisória 303? Bets. O PT não é a esquerda que quer fazer o enfrentamento aos bilionários que ganham dinheiro em cima do vício da população mais pobre? Por que tiraram a tributação da medida provisória? Fintech, bancos digitais, que muitas vezes são um instrumento de combate ao oligopólio bancário que nós temos, merecem mais taxação do que bet? Qual que é o interesse de vocês de proteger de taxa? Vocês taxam tudo. Tributa a blusinha, aumenta a tributação em cima de investimento, em cima do crédito, encarecem tudo para o consumidor na ponta. Agora, na hora de fazer a taxação da bet, sumiram. Cadê a base do PT? Cadê a base do governo para denunciar que o relator da medida provisória enviada pelo Lula tirou a taxação de bet? Aliás, essa medida provisória nem tem mais razão de ser. Essa medida provisória, para quem não se lembra, foi para compensar o que o governo perdeu quando a Câmara derrubou o aumento do IOF. E eu peço mais um minuto para concluir, presidente. A Câmara derrubou o aumento do IOF porque foi ilegal, foi inconstitucional. É um tributo extrafiscal, não arrecadatório, regulatório, que foi assumidamente utilizado pelo governo para arrecadar. E aí o governo publica a medida provisória para falar: olha, o que eu deixei de arrecadar com o aumento do IOF, eu vou compensar com a medida provisória. Só que o Supremo derrubou a derrubada do IOF que nós aprovamos aqui. Então não tem mais o que compensar. Veja, e eu penso assim, vários parlamentares do dito centrão se acham muito espertos de saírem no lucro em todos os governos, sendo sempre base do governo. Mas vários desses partidos estão agora desembarcando do governo Lula e dizendo que vão apoiar uma candidatura do Tarcísio, por exemplo. Só que ao mesmo tempo que vocês largam seus ministérios para apoiar a candidatura do Tarcísio, vocês dão seus votos aqui para dar mais de 20 bilhões de reais para o governo Lula em ano eleitoral. Então vocês vão apoiar outro candidato enquanto vocês dão dinheiro para o concorrente para manter os seus cargos e as suas emendas aqui dentro do parlamento. É muita burrice por parte dos senhores. Então eu já adianto, presidente, eu já adianto o meu voto, o meu posicionamento e a minha obstrução absolutamente contrária à medida provisória 1303. Já tem imposto demais no nosso país. A gente devia cortar privilégio, super salário, que o governo discursa contra, mas não apoia a minha PEC de privilégio. A gente deveria cortar bilhões que nós temos em diárias e passagens batendo recorde e não aprovar mais uma vez mais imposto em cima da população brasileira. Maravilhoso. Segundo discurso dele ontem? Ou Não, não vi outro. Outro? De ontem? Você quer comentar alguma coisa ainda aí? Não, bota o discurso. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Fazia tempo que eu não via o governo ser derrotado no plenário dessa Câmara dos Deputados. Nós que somos de oposição estamos acostumados a perder semana após semana, mas dessa vez nós teremos uma vitória. E veja, o discurso do governo é de que não, nós queremos enfrentar os ricos, os bilionários, as bets. Uma das primeiras coisas que o relator fez na comissão especial foi tirar a bet de tributação. E veja, mesmo eu sendo contra todo e qualquer aumento de imposto no plenário dessa casa, eu digo para vocês com tranquilidade: se tem um imposto que eu votaria o aumento, era imposto de bet. Curiosamente, um dos impostos que o deputado do PT, relator da matéria, escolheu tirar. Quem foi o responsável por salvar bets que estão destruindo famílias mais pobres do nosso país? O relator da medida provisória, deputado do PT. Quem foi o responsável por colocar no texto, e até acabou de fazer a defesa aqui na tribuna, do instituto que permite regularizar bet ilegal? Foi o relator, deputado do PT. Eu vi o líder do PT na entrevista coletiva recentemente falando: olha, nós estamos cobrindo o rombo porque em ano eleitoral o Bolsonaro aprovou rombo acima do teto e estourou as contas públicas. Verdade, com a PEC Kamikaze, que o PT votou a favor. Eu votei contra a PEC Kamikaze, seja rombo ou furo de teto em governo Bolsonaro, em governo Lula, eu vou ser contra. Diferente de vocês, que agora estão criticando, mas no ano eleitoral com o Bolsonaro, votaram junto com o Bolsonaro para criar o rombo de 150 bi. Não tem moral, não tem coerência, não tem credibilidade nenhuma para falar da gastança do Bolsonaro no último ano de mandato. Cada um dos senhores que eu olho nos olhos agora, e eu me lembro que estavam na legislatura passada, votaram com ele para combater o rombo que agora que vocês estão dizendo que não tem nenhum relacionamento com isso. Além disso, o líder do governo ainda ameaça
10 bilhões de emenda vão ser congelados se a base do governo não votar junto. Estão admitindo que compram voto nessa casa para votar aumento de imposto. O líder do governo ameaçando abertamente, vamos congelar 10 bi de emenda se não votar aumento de imposto. Então quer dizer que 10 bi do aumento de imposto que vocês queriam aprovar aqui era para comprar base parlamentar? É disso que se trata, meus amigos. Mas só assim, nos resta agora comemorar a vitória que a gente vai ter no painel daqui a pouco. Obrigado, presidente. Tô aqui com o Alfredo Gaspar, o Fraga, Palderney. Já já a gente vai mandar viúvo cacete. A gente vai mostrar ali no painel. Olha lá, olha o viúvo cacete. Que trabalho, né? Que trabalho. Imagina, meu amigo, que gostar do Bolsonaro tirou tudo isso de você. Que talvez você pudesse, se não gostasse do Bolsonaro, ter focado em eleger pessoas boas em vez de pessoas famosas, né? E que talvez a gente tivesse não um, mas 20 15 lá. Eu volto a falar. Com 20 15 você muda o Brasil. Com 20 15 você muda o Brasil. Você toca uma revolução. Isso já aconteceu em um momento da história. Pra falar que assim, antes que você fique black pilado pensando em desistir. Já houve uma coisa chamada UDN. Alguém já ouviu falar da UDN aqui? A UDN era o partido Lacerda. Os caras botavam pra... Todo mundo tinha medo do UDN. Muito possivelmente não houvesse o golpe em 64, o UDN teria chegado ao poder. Carlos Lacerda foi um dos maiores governadores da Guanabara que já houve. Faziam oposição porque era um bando de gente com muita qualidade. Muita qualidade. Qualidade... Então já houve isso e assim, tocavam um inferno lá. Então dá. Em grande medida a gente vai reviver as melhores qualidades da UDN. As melhores qualidades deles pra cá. Mas com o nosso fogo, com um senso de propósito histórico maior que o deles. Com uma energia maior que a deles. Com uma vontade de chegar no poder e fazer o certo maior que a deles. Entendeu? Mas já aconteceu no passado. E sim, nós podemos fazer mais e melhor. Então parem de ter medo, parem de... Vai dar certo. Vai não. Confia no plano. Confia no plano que o plano é o melhor que já teve.